Esse formulário vai ser gravado em 4 capítulos. O primeiro é a apresentação do formulário, vai ser feito agora. O nome vai ser Professor Fulgêncio, Formulário Física 1. Depois vai existir a gravação do Professor Fulgêncio, Formulário Física 2, falado com análise por ponto por ponto. Depois o Professor Fulgêncio Física 3, falado com análise com todas as unidades. E finalmente, um Professor Fulgêncio Física 4, com a gravação de todas as unidades com as suas equações dimensionais. Cada gravação tem que durar 15 minutos, que é o nosso máximo. Nós estamos tendo dificuldades. A aula de trigonometria, por exemplo, passou desse tempo. Essa gravação está sendo feita no dia 20 de novembro de 2012. São 12 horas e 42 minutos. Então nós temos aqui as fórmulas. Eu tenho uns minutos para fazer um comentário. A fórmula do movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, o movimento de qualquer velocidade, a distância de qualquer movimento que tenha velocidade constante em módulo. Aqui as fórmulas importantes no movimento retilíneo uniformemente variado, que pode ter velocidade inicial ou não. Se não tiver velocidade inicial, a fórmula fica reduzida a AT2 sobre 2, AT ou 2AD. A seguir, o MC1, movimento circunferencial uniforme, com a fórmula da velocidade linear, que é em metros por segundo, a fórmula de velocidade angular, 2πf, a fórmula da velocidade linear ligada à velocidade angular, a frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência. As fórmulas da aceleração centrípeta, que podem ser V2 sobre R ou ômega2 sobre vezes R, dependendo do caso, que a gente vai examinar separadamente. As fórmulas da queda livre, aqui eu coloquei as fórmulas sem a velocidade inicial. Essas fórmulas são muito semelhantes ao movimento retilíneo uniformemente variado. Essa formulinha, GT2 sobre 2, é uma fórmula que dá a altura que caiu, sendo o tempo que levou. Agora aqui nós temos as fórmulas da dinâmica. A segunda lei de Newton, força resultante, impulso, são grandezas vetoriais. Quantidade de movimento, grandeza vetorial. Energia cinética é escalar. Energia potencial, escalar. Energia potencial elástica, cada fórmula dessas vai ser analisada numa gravação especial. Trabalho, força vezes deslocamento, trabalho é escalar. O deslocamento é vetorial. Vetorial vezes vetorial dá escalar. Peso, massa vezes gravidade. Potência, que é trabalho sobre tempo, escalar. Força vezes deslocamento sobre tempo. E se a gente aproveitar a distância sobre tempo, que é igual a velocidade, quando ela é constante, a potência fica FV. Momento, força vezes distância. Distância entre a força e o ponto de referência. Energia, potência vezes tempo. Lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta no produto das massas.
e na razão inversa do quadrado da distância. Aqui embaixo, aproveitando o espaço, coloquei da ótica ampliação é menos P' sobre P. P' é a distância da imagem e P, distância do objeto, a lente ou ao espelho. E essa ampliação também é a distância entre a imagem e o objeto. Para se calcular a distância focal é produto pela soma. É a mesma fórmula das duas resistências em paralelo. P', P mais P'. O F é positivo quando a lente é convergente ou quando o espelho é côncavo. E o F é negativo quando a lente é divergente ou o espelho é convexo. Aqui o índice de refração absoluto, NA. Aqui a expressão geral da refração. NA sobre NB, VB sobre VA, lambda B sobre lambda A, e o seno do ângulo que fica em B dividido pelo seno que fica no ângulo A. A segunda gravação vai explicar ponto por ponto. Aqui as expressões do magnetismo. A força magnética pode ser Bill, que é campo magnético vezes corrente vezes o comprimento do fio. Eu já considerei o ângulo de 90 graus, que é o que cai para nós. Ou força magnética igual a bem-vinda querida. B, velocidade e a carga. Quando tem corrente, a gente usa de cima. Quando tem carga, usa de baixo. Esse E é a força eletromotriz gerada. As fórmulas são legião da boa vontade e ΔΦ sobre ΔT. À direita coloquei o campo é diretamente proporcional à corrente elétrica, mas o campo magnético é inversamente proporcional à distância. E essa formulinha aqui, ela é do transformador. Isso vai ser visto separadamente, mas é uma síntese. V1 está para V2, assim como N1 está para N2, assim como N2 está para I1. As voltagens do primário e secundário são proporcionais ao número de espira. Agora as fórmulas da hidrostática. Pressão hidrostática H/G. Empuxo VUG, volume do líquido, massa específica do líquido. A pressão total é atmosférica mais a pressão hidrostática. O peso também é VUG, só que é do corpo, volume, e a massa específica do corpo. Depois, massa específica igual massa sobre volume, peso específico, peso sobre volume. Essa aqui é o princípio de Pascal. A força pequena está para a superfície pequena, assim como a força grande está para a superfície grande. As formulinhas de ondas, V lambda F, T igual a 1 sobre F, e o pêndulo, lei de Lagrange, período igual a 2π, que multiplica a raiz de L sobre G. Finalmente, pelo tempo que nos resta, eletrostática, kit, carga, Kené, a carga em função do número de elétrons, FEC, a força elétrica, VED, essa só vale no campo elétrico uniforme. Tem que ver a fórmula do trabalho que transporta uma carga de um ponto VA a um ponto VB. Esse V é ΔV. Força KQQ sobre D2, campo KQ sobre D2, potencial KQ sobre D2. Eu insisto que vai haver uma gravação a seguir, examinando fórmula por fórmula. O meu tempo está se esgotando. Eletrodinâmica, V igual a RI, P igual a VI, mas pode ser I2 sobre R ou V2 sobre R. É uma substituição algébrica entre VRI e P igual a VI. Botando uma dentro da outra, sai essas outras aí. Esse R
Rho, L sobre S, é a segunda lei de Ohm. Esse Rho, que está por sinal mal desenhado, esse Rho é o coeficiente de resistividade do material. Na última coluna temos calor, Q macete, quando a temperatura varia, o calor. Q moleza, quando há mudança de estado. O C maiúsculo é a capacidade térmica. Transformação da temperatura em Celsius e Fahrenheit. E separadamente, Kelvin é igual a Celsius mais 273. A formulinha da dilatação é sempre a mesma. LO alfa delta T. Agora, se for superficial ou cúbica a dilatação, nós temos que examinar a proporcionalidade entre os coeficientes. Alfa está para 1, assim como beta está para 2, assim como gama está para 3. E aqui embaixo, as fórmulas de termodinâmica. Calor são 4 questões na Universidade Federal. Eu vou terminar a gravação para que ela chegue a todos vocês. Daqui está pressão, volume, temperatura, são as variáveis de estado, inicial e final. Trabalho na isobárica é P delta V, delta U igual a Q menos T, que é um princípio da termodinâmica, e depois a formulinha da isotérmica, da isobárica e da isométrica. Então, está tudo comentado, mesmo que rapidamente. Esse formulário vai ser explicado lentamente, fórmula por fórmula, conceito por conceito. Um bom dia para vocês.